Oi, queridas! Tudo bem? Vamos entrando todas. Olá! Oi, tudo bem? Vamos lá. Eu até tentei usar um software que uma aluna me indicou que dá pra pôr o PowerPoint, tudo bonitinho. Oi, Edith! Oi! Taline, você já entrou? Eu até aprendi a mexer no negócio, só que eu não consigo colocar a captura de tela. Então vai por aqui mesmo. Talvez até a última aula eu aprenda. Tá bom? Tava dando certo, mas aí eu acabei de. Fiz a captura e ficou um monte de tela uma dentro da outra. Não deu muito certo. Mas até a hora acabar eu consigo. Oi, Cláudia. Oi, B. Romário. Vou esperar todo mundo ir entrando e a gente já começa. Eu acredito que hoje a gente vai fazer o máximo da live do ao vivo que dá do Instagram, que é 1 hora, para que não fique tão cansativo. Então eu acredito que no final vai ser mais de 8 aulas, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar então um pouquinho do índigo na Antiguidade e na Idade Média, em vários lugares, e principalmente no Egito hoje, tá? Vão me falando se tá dando pra ouvir tudo, vão me avisando aí. Tá tudo bem? Dá pra ouvir? Me avisem. O áudio tá bom? Vão me falando. A maioria de vocês estavam na semana passada, né? Tem alguém aqui que não tava, que não viu a aula passada? Vão me falando. Sabrina, tudo bem, querida Viviana? Tá. Bom, então já quem que não tava semana passada, eu já então já vou avisar. Os vídeos eu coloquei, são 3 vídeos da semana passada, porque eu sou bem atrapalhada e na primeira. Oi, Leonardo. Eu sou bem atrapalhada e semana passada eu desliguei 1 hora e eu não sabia que era 1 hora de ao vivo do Instagram. Então no final ficou 3 vídeos, tá? Mas os 3 vídeos inteirinhos estão lá no YouTube, no canal que eu abri lá, Miyazaki Índigo, tá? Então, as aulas da semana passada estão lá no YouTube e o material que eu prometi tá no site miyazakiindigo.com/biblioteca, tá? O link que dá para clicar tá no perfil daqui do Insta, tá? Eu fiquei com uma dúvida, já que o Azul lembra, por causa do jeans. Uma dúvida sobre o quê? My Design, eu acho que é o nome. Que dúvida, eu não entendi sua pergunta, querida. Me manda de novo. Ou se não, você pode me mandar por DM também, tá bom? Então a gente vai começar hoje e espero que até a última aula eu aprenda a mexer no programa e conseguir compartilhar a tela do PowerPoint com vocês, tá? Então, o que a gente parou na seguinte parte semana passada?
a gente parou na parte que eu disse que quando a gente entende a palavra, a origem da palavra do índigo na história, a gente vai entender, então, por onde que essa planta percorreu, tá? Por onde que ela passou, tá? Isso tudo vai estar escrito no PowerPoint. Então, aí vocês vão ter melhor, né, descrito, bonitinho, para não esquecer, tá bom? Então, a palavra índigo, ela vem do grego, indicon, tá? E em latim ela vem como indicum, tá? Então, o que significa tanto no latim quanto no grego, essa palavra significa substância que vem da Índia. E aí a gente já entende quando eu falo assim, gente, o índigo ele foi tão importante que ele foi para vários lugares e tudo mais. Quando eu falo isso, eu tô falando basicamente do índigo indiano, tá? Mais dele. Então, na própria palavra isso já explica, tá? Então, índigo significa substância que vem da Índia. Então, também indica, quando eu falo que vem primeiro do grego e depois da palavra em latim indicum, a gente já está explicando a importação desse pigmento do Império Greco-Romano, tá? Para o mundo greco-romano, na verdade. Então, nesse momento, a gente está em que tempo da história? A gente está nos primeiros anos da era cristã, da era cristã, 100, mais ou menos entre 100 depois de Cristo, tá? Tudo bem até agora? Vão me avisando se vocês não entenderem alguma parte. Essa parte da etimologia ela é um pouco difícil mesmo. Me avisem. Se quer que eu repita alguma coisa dessa parte, tudo bem? Então, índigo, ela é substância que vem da Índia. Então, quando eu falo primeiro que ela vem da palavra indicon em grego e depois indicum em latim, eu estou explicando por meio da palavra a importação desse pigmento para o mundo greco-romano, tá? E aí, a gente já fala de outro modo de chamar o índigo, que é Nila. Nila, em sânscrito, é azul escuro, tá? E aí começa a nos falar da difusão dessa planta a partir da Índia, e a partir da Índia, da passagem do leste e sudeste da Ásia pela rota comercial pré-islâmica, tá? Aqui a gente já está mais ou menos no século 7 depois de Cristo, tá? Então a gente começou no 100 e tá já indo para o 7. Então é a passagem do tempo junto com a passagem o deslocamento da planta no mundo, tá? Quando eu falo mundo lá em 100 depois de Cristo, quando eu falo mundo greco-romano, eu tô falando do Império Greco-Romano. O Império Greco-Romano era gigantesco. Então ele ia praticamente quase lá da Arábia até Portugal, passando pelo norte da África e grande parte da Europa, tá? Vocês conseguem visualizar esse território? Tudo bem? Imagina o mapa, ou abrem, se vocês estiverem no computador ou no celular, abre o mapa do mundo que vocês vão entender. Então, norte da África tem o mar Mediterrâneo, norte da África, até a parte da Europa ali, até Portugal, né, que já está ali no Oceano Atlântico, e até mais ou menos a Arábia ali, era tudo o Império Greco-Romano, tá? Então, depois, já então no século 7, pela rota pré-islâmica, a gente já chamava de Nila, tá? Que é do sânscrito, azul escuro, e isso indica a passagem do leste e sudeste da Ásia pela rota comercial pré-islâmica. Bom, depois a consequente difusão na era islâmica, que a era islâmica vai de do século 7 ao 13, tá? E a gente tem que lembrar de algumas coisas nesse momento. Quando eu falo do Império Islâmico, né, eu tô falando ali da Arábia. A Arábia fica entre o Egito e a África, então tem a África, o Egito, né, na pontinha da África Oriental, lá em cima,
E aí tem depois, passa o mar, aí acho que é o Golfo Pérsico, não, como que era? O Golfo... eu esqueci o nome daquele golfo, mas enfim, eu já acho. E ali depois do ladinho direito tem a Arábia, tá? Quando a gente tá falando dessa parte da história, já entre o século VII e o século XIII, a gente tem que lembrar de duas coisas muito importantes. A primeira, a gente tá falando de um povo nômade, os beduínos. Quando eu falo que ele é nômade, significa que ele andava por aí, né? E quando a gente fala de gente que se desloca, a gente está falando de cultura que se desloca, a gente está falando de coisas que se deslocam. Então, a gente está falando de um índigo que começou a passear por aí, né? Fora que a Arábia, ela tá num lugar estratégico. Ali era um lugar de trânsito de especiarias. E o índigo, ele sempre está transitando junto com especiarias, tá? Na história, a gente vai falar mais um pouco sobre isso depois, tá bom? Outra coisa, a gente está falando de Maomé. Maomé, ele nasce então em 570 d.C. em Meca, e sob a égide religiosa, então ele amplia esse território, tá? E aí, os árabes, né, do Império, a gente está falando do Império Islâmico, a gente está falando dos árabes. Os árabes, então, transmitem a palavra Nil, com o artigo definido AN, então virou Anil, indo assim para o norte da África e sul da Espanha. O Império Islâmico, que ele vai do século, que é da Era Islâmica, que ele vai do 7 ao 13, esse império ele vai crescendo, tá? E aí ele chega no norte da África e sul da Espanha, tá? E com isso chega essas palavras. Aí a gente consegue entender um pouco por que a gente aqui no Brasil fala nileira, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu vou ler para vocês uma parte de um conteúdo sobre o Império Islâmico, bem pequenininho, para vocês entenderem a questão desse deslocamento, tá? Com a morte do profeta no ano de 632, o movimento da unificação da Arábia irrompe as fronteiras da península e até o ano de 750 expandem seus territórios grandemente. Por fim, vale destacar a ação do califa Abu Bakr, não sei se é assim que se pronuncia, um dos sogros de Maomé, o qual governou após a morte do seu genro e declarou a Guerra Santa para a conversão dos não maometanos e fomentou a expansão do império. Seu sucessor, Umar, governou entre 644 e 658, quando expandiu o território imperial sobre a Síria, a Palestina, Egito e Pérsia. Então a gente já chegou na África, tá? Egito. Fica na África. Por sua vez, Uthman o sucede em 644 e durante seu califado conquista a Pérsia e boa parte da Ásia Menor e do norte da África. Contudo, divergências ideológicas levam ao assassinato do monarca pelo seu genro de Maomé, Ali, criando uma cisão no império que divide entre xiitas, os quais acreditam apenas que os familiares do profeta poderiam governar, e os sunitas, os quais acreditavam que a revelação divina já havia sido feita por Maomé, donde o califa não poderia, portanto, ser um líder espiritual. Bom, então, os árabes levaram até a Espanha, como Anil, tá? E aí, da Espanha para Portugal e América do Sul é um pulinho na história, né? Porque daí a gente já conhece mais essa história, como anileira, tá? Até aí, meninas, alguma dúvida? Vão me falando. Ixi, o que eu já fiz aqui? Alguma dúvida? Me falem. Eu desvirei a câmera, mas tudo bem, já consegui arrumar. Tudo bem? Tá. Vocês já estão me vendo de novo, né? Que eu desvirei a câmera, não sei como eu faço isso. Estão me vendo? Tudo certo, né? Bom, então,
Como que a gente então vai estudar hoje, tá? A gente vai estudar por regiões do globo, tá? Então a gente vai do Egito até a América do Sul. Então, só pra gente se situar, na aula passada eu falei que a gente, na linha do tempo, né? Então, a questão de tempo, pra gente situar em que tempo a gente tá. Na aula passada, eu falei que o índigo, ele tá há 7.800 anos já com comprovação científica de que a gente sabe usar ele em tecido, e há 9.000 anos como pigmento, né? Como tinta, porque é diferente de pigmento de corante, tá? A gente falou isso na semana passada. Então, como que é possível a gente saber a idade dos achados? Ixi, Edith tá fora do ar. Gente, vocês estão me vendo? A Edith falou que eu tô fora do ar. O resto do pessoal tá me vendo? Tá tudo bem? Me manda uma joinha, alguma coisa, porque a Edith falou que eu tô fora do ar. Ah, tá. Então tá. Edith, tenta entrar de novo. Sai e entra pra ver se tá tudo certo. Tá? Então, como que é possível a questão do tempo, né? Como que é possível encontrar as coisas e saber datar? Como que é possível a gente saber da idade do que a gente está falando das coisas? Isso só é possível com a datação de carbono 14, tá? O que é isso? Todos os seres vivos, eles são feitos de carbono, tá? A gente tem um monte de carbono no nosso corpo, tudo que é vivo. Então, planta, madeira, bichinhos, que mais? Sei lá. Enfim, tudo que é ser vivo tem carbono. Então, esse método de datação de carbono 14, ele foi descoberto por uma pessoa chamada Willard Libby em 1940. E o que ele entendeu? Ele entendeu que o carbono 14, ele vive enquanto a pessoa ou o ser vivo está vivo. E quando ele morre, então ele para, é como se o carbono 14 morresse com aquele ser vivo, tá? E aí os cientistas, os arqueólogos conseguem contar a idade daquilo que foi encontrado, tá? Então eu vou ler aqui um pedacinho para que vocês entendam melhor. Este método foi descoberto em 1940 por Willard Libby, quando ele percebeu que a quantidade de carbono 14 em tecidos mortos, madeira, sedimento orgânico, osso, tecido, enfim, bichos, diminui em um ritmo constante com o passar do tempo. Ou seja, o carbono 14 morre junto com o ser vivo, tá? Essa técnica só é possível para seres de até 50 a 70 mil anos. Para seres vivos mais antigos, é usada uma outra técnica, geralmente os de isótopos de radiação como argônio ou potássio, pois o carbono poderia existir, mas já num dinossauro já não existe mais, tá? Então, quando chega a 50 a 70 mil anos, o carbono ele não existe mais, não tem como contar. E aí usa essa outra técnica, tá? Mas como a gente está falando de resíduo têxtil e de pigmento, a gente está falando algo em torno de 9.000 anos, que é o registro mais antigo, tá? Então ainda dá para se fazer por carbono 14. Até aqui alguma dúvida, gente? Vão me falando, senão a gente vai passar ao próximo slide. Me avise. Me fala, pessoal, tá tudo bem até agora? Tá. Então, a gente então agora vai falar um pouquinho do Egito, tá? Oi, Aline, querida, que bom que você chegou. Então, a gente vai falar um pouquinho do Egito. Quando falava de resíduos têxteis, de uso de pigmento natural, de índigo, normalmente a gente achava, não sei pra vocês, mas pra mim eu pensava sempre em Egito, porque
não sei, eu sempre, a múmia, alguma coisa muito antiga, meu Deus, devia ser lá, só pode ser lá, que o negócio é mais antigo, né? E não é, na verdade, né? Então, a semana passada a gente falou que o achado mais antigo foi no Peru, e depois as pinturas rupestres na Índia. O Egito também tem uma questão bem antiga com o uso do índigo, mas não é tão antigo quanto o de 6.000 anos no Peru, ou de 6.000 anos na Turquia, ou de 9.000 anos na Índia, tá? Aqui no Egito, então, o que acontece é que ajudou muito os arqueólogos e os pesquisadores têxteis a ter bastante material para estudo. O Egito é seco, né? É seco, é cheio de areia e ainda tinha rituais que no caso é a mumificação, que ajuda na preservação, né? Então, aqui a gente já começa a pensar juntos que uma coisa é a gente entender a idade, saber a idade do achado. Outra coisa é saber qual corante está no tecido, tá? Quando eu falo assim, nossa, que coisa mais linda, tem um achado de, sei lá, 5.000 anos, 6.000 anos. Infelizmente, até onde eu sei, e aí se alguém tá aí assistindo, tem algum artigo, alguma coisa que eu não tenha lido, ou que seja muito novo, enfim, que eu não saiba, aí pode me mandar. Mas até onde eu sei, a gente consegue datar, mas a gente não consegue saber exatamente qual é a espécie que está sendo, que, por exemplo, achou um tecido azul, não sabe qual que é a planta que dá aquele pigmento azul, e posteriormente, depois da sintetização do índigo, né, a invenção do índigo sintético, também não é possível saber se é de índigo sintético ou de índigo natural, tá? Então, esse é um grande problema. Então, saber a idade do resíduo é uma coisa, saber a planta que foi usada para pigmentar é outra, tá? Também tem uma questão que o índigo, na história, mais ou menos, em todos os lugares, normalmente se misturava índigo com outras cores, para a questão de durabilidade, né? E para fazer novas cores também, tá? Então tem essa questão também. Bom, aí como mistura tem muita modificação de cor, né? Então somente quando o índigo era usado sozinho que é possível analisar sua presença, e também a problemática, né, da qual espécie de planta e se é sintética ou natural. Então, quando eu falo assim, então foi achado um negócio de tantos anos e a planta provavelmente é essa. Quando eu falo isso, pessoas, né, que estudam o índigo ou tecidos, e enfim, a gente está falando que provavelmente é de tal planta por questões de ocorrência, né? Então, a planta nasce naturalmente naquela região, ou estudando a história e sabendo o deslocamento da planta, né? Então, as trocas comerciais. Por isso que quando lá na semana passada a gente falou que estudar índigo é muito difícil, porque a gente está falando de milhares de coisas, é por isso que se torna um pouco, às vezes, complicado, né? Você conseguir absorver tanta informação. Porque você tem que falar de rota comercial, você tem que falar de guerra, você tem que falar de religião, de ritual, né? De agricultura, de plantio, tudo e mais, tá? Então, bom, é isso. Mas e aí, no índigo? Desde quando usa índigo no Egito? No Egito, se usa índigo pelo menos desde 2.400 anos antes de Cristo. Então, tem registro de múmias envoltas em linho com fios azuis, tá? E aí, a gente também entende uma coisa. O índigo ele é extremamente potente. Então, é lógico que eles iam começar a atingir linho, porque linho é muito difícil para atingir, você nunca consegue um resultado igual como na seda, né? É uma fibra dura, é uma fibra longa. E eu tô falando de linho, tá? Hoje em dia,
a gente tem muita mistura, né, em tecido. Mas vai num brechó, pegar uma roupa da avó, uma roupa 100% linho. É aquela roupa que não dá pra passar direito, fica tudo amassada, né? Imagina atingir essa fibra, tá? Depois, já no Reino Médio, no Egito, a gente tá falando já, então, da 2.400 anos, Lelis, 2.400 anos antes de Cristo, tá? Aí no Reino Médio, em 2040 a.C., até mais ou menos o Reino Novo, que é 1560 a.C., já se encontra, então, azul formando... B, é perecível. Sim, é uma planta. É perecível. Tá? Então, lá no Reino Médio, em 2040, até o Reino Novo, mais ou menos 1560 a.C., a gente já encontra linho e lã colorido, azul e outras cores já, tá? Criando padrões têxteis. E aí a gente vai falar de uma coisa que com certeza vocês vão lembrar na hora, o guarda-roupa funerário de Tutancâmon. Eu tentei achar uma imagem, não achei, só achei da escavação. E outros objetos que foram encontrados lá na tumba dele eram azuis, muito. O Ró tinha uma túnica inteira azul e outros objetos, tá? Eu tentei achar essa foto, mas eu não consegui, eu achei só na escavação e muita coisa em preto e branco pra trazer, e eu não consegui trazer no slide. Mas aí, depois, quando eu for subir e tal, eu procuro de novo e vejo se eu encontro, tá? Então, será... Sim, então será esmaecido ao longo do tempo. O quê? O resíduo têxtil, B? É isso? Não entendi muito bem a sua pergunta. Você me fala de novo, por favor? Então, no slide de vocês vai estar uma foto de um tecido de linho com um monte de fio embaixo azul, tá? Esse tecido é da 11ª dinastia do Egito e é mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, tá? Sim, o índigo vai estar, às vezes, praticamente quase claro, né? Mas consegue se fazer os cientistas conseguem ver, né, se tem o pigmento azul, mas principalmente isso depende da qualidade do resíduo, do lugar que foi encontrado. Então, quando a gente está falando do Egito, a gente está falando de um lugar que é seco, né? Isso é maravilhoso, porque assim, se a gente está falando, sei lá, da Amazônia, que é extremamente úmida o ano todo, um lugar extremamente úmido sempre, é complicadíssimo encontrar qualquer coisa lá de resíduo têxtil, de qualquer coisa de tingimento, porque o lugar não oferece as condições para se preservar, entendeu? A umidade é inimiga de coisas orgânicas, né? Então deteriora. Já no Egito, por questões dos rituais deles, né, ajuda muito, e o lugar que ele está ajuda mais ainda, tá? Por quê? Porque é seco, né? Então fica bonitinho lá, né? E além disso, eles mumificavam e tudo mais, né? Então é uma felicidade para os arqueólogos porque encontra muita coisa, tá? Entendeu agora? Me avisa aí, senão eu volto. Que bom. E aí a gente começa então a falar de procedência. Hoje eu acho que eu não vou bater, não vou passar da hora, tá? Tá indo mais rápido do que eu imaginei. Da procedência. Então, eu falei pra vocês no comecinho que é complicado saber qual é a planta que tingia aquele tecido. Então, vamos supor, eu achei um pedaço de tecido azul. Fiz datação de carbono 14, consegui saber que ele tem, sei lá, 3.000 anos. Tá, achei lá no Egito, né? Esse pedaço de tecido, um linho
Achei lá o linho, consegui datar ele 3.000 anos, tá? Mas de qual planta foi tingido, tá? E aí a gente vai começar a pensar junto. Como? Entendendo a história do lugar e com quem que aquelas pessoas se relacionavam, onde que ela está inserida no mapa, o perto que tinha, tá? É assim que a gente supõe de qual planta tá? Além de se tem no lugar índigo nativo. Porque não precisa ser muito, muito entendido. O que é mais fácil? Pegar algo que tá ali ou ficar lá comercializando com as pessoas que vêm lá de longe, né? Então, vamos lá. Então, a procedência do índigo usado. Há uma controvérsia, tá? E até hoje é uma coisa que não se sabe, ficou nebuloso na história, mas a gente põe, né, questões para pensar. Se é do gênero Indigofera, que se era usado lá no Egito, ou da Isat tinctoria, que é a planta nativa da Europa. Então vamos pensar junto. A Indigofera, ela podia vir. Todo o trabalho tem um contexto. Eu falo que nada é assim aleatório, caiu do céu. Aline, eu sempre falo, calma, nada é assim por acaso, né? Vamos lá, então, vamos pensar junto. O corante da Indigofera, tá? Do gênero Indigofera, ele poderia vir junto com os bens de luxo pelo Mar Vermelho, tá? Do sul da Arábia ou de Punt. Aí entra numa outra questão que eu tava lendo. Punt, acredita-se que seja ali na Somália, África Oriental, um pouquinho para baixo da Arábia, tá? Então, ali tem o Mar Vermelho, então, à direita, na África, aqui tem o Egito, né, na pontinha, aqui tem o Mar Vermelho, e aqui tem, mais pra cá tem a Arábia, tá? Ah, tá, achei que a gente tinha falado alguma coisa, sou super cega. Punt fica bem para baixo, assim, um pouquinho para baixo do Egito, tá? Que é a atual Somália, no pezinho quase ali na altura da Arábia, tá? Então, poderia ter vindo, se for Indigofera, poderia ter vindo do sul da Arábia ou de Punt. Mas lembremos, a Arábia tem posição privilegiada, ela fica ali entre o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, aquela hora que eu não lembrava o Golfo, o Oceano Índico e estando próximo da África Oriental. É uma rota de especiarias, de comércio de especiarias, podendo ter o índigo produzido ali mesmo localmente na Arábia e mandando lá para o Egito, ou transportando do leste. Aí quando fala leste, a gente tá falando ali da Índia, né? Porém, é mais provável que tenha plantas sido usado plantas isates, porque a Isat tinctoria, ela ocorre, que é o que eu chamo de índigo europeu, tá? Que é o ud, que é aquela bola de índigo macerada. A Isates, ela ocorre no norte da África, na Europa e no oeste da Ásia. Então, é mais provável que os egípcios tenham usado uma planta que estava ali, tipo assim, no pé dele, né? Do que importar. Seria caríssimo, né? Não tô dizendo que não foi, mas a gente tá falando de maior quantidade, né? Assim, de maior uso, ó. Né? Eu uso mais esse que tá perto, mas de vez em quando talvez ele tenha comprado, não sei, né? Mas é uma reflexão, né? E até hoje é uma coisa que se discute ali, quem estuda o índico, tá? No templo de Dendera, e aí vocês podem dar um Google pra ver, até tinha um vídeo que eu queria passar pra vocês. Eu preciso aprender a mexer no negócio. Então, um vídeo super legal de uns 10 minutos. No templo de Dendera, tem inscrições hieróglifas na parede mencionando que tem plantas que produzem um azul semelhante ao lápis lazuli e nos mostra, então, o apreço dos egípcios com o azul,
tá? Porém, a questão de qual planta ainda é uma incógnita, então fica essa questão de reflexão que eu acredito que eles tenham usado algo que estivesse perto, né? Mas não tem nenhuma prova científica sobre isso. Então, vocês podem, se vocês quiserem depois, dar no YouTube, tem Dendeira, Templo de Dendeira, é um vídeo de uns 10 minutos, que mostra a... Oi, Marion, querida, tudo bem? Mostra toda a parede maravilhosa com os hieróglifos, mostra uma parede azul com a pintada mesmo, assim, de azul, é muito linda, tá? Então, daí vocês dão uma olhada. Mas eu vou deixar tudo no slide, bonitinho, tá? Até agora, alguma dúvida? Hoje a gente vai acabar antes. Eu não vou passar de 1 hora. Tá quase acabando já. Alguma dúvida, gente, até agora? Podem me falar. Tudo bem? Não tem nenhuma dúvida? Vão me avisando. Ficou algo que vocês não entenderam? Ixi, já virei de novo. Ah, arrumei. Tá tudo bem. Então, peraí, calma. Aline, então quer dizer que pode, inclusive, não ser nenhuma planta da espécie, né? Que espécie, Aline? Não entendi. Tenho uma dúvida a respeito de cultos africanos como o Adi, usado no candomblé. Como... Leonardo, não entendi sua pergunta também. Aline, fala de novo, e Leonardo, não entendi. Eu também tô um pouco lerda hoje. Vai pro YouTube, Mônica. Vai sim, querida. Vai pro YouTube. Tava conversando com o agrônomo da universidade e ele pontuou que o cocô do picótipo dos ossos... Sério? Não sabia. Depois você me conta mais sobre isso. E a sua pergunta lá em cima? Não entendi. Fala de novo. Bom, enquanto isso vocês me mandam, porque eu sei que tem um delay, eu vou continuar. Tem um pó azul no candomblé, como tamo na... Esse pó chama... Tá. Bom, me mandam de novo, né, bonitinho, que eu tento entender, tá? Enquanto isso eu vou falando, só para as outras pessoas não ficarem esperando, tá? Qualquer coisa também, pode me mandar pelo WhatsApp e a gente conversa melhor. Me manda um áudio, aí a gente troca uma ideia. Onde que eu parei? Bom, independente da espécie que é usada no Egito, uma coisa muito importante de pensar, e aí volta numa questão que a gente sempre escuta, que o tingimento natural é uma tradição oral, uma cultura oral, tá? E quando a gente fala isso, principalmente é uma coisa que tem a ver, que não tem registro escrito, né? Então era passado de uma pessoa para outra como um conhecimento ali, sei lá, como fazer um arroz, né? Eu acho que quase ninguém deve escrever como se faz um arroz, mas todo mundo faz arroz, né? Então você aprende com a sua mãe, com não sei quem, com sua amiga, com seu pai, com seu tio, com sua avó, tá? Então, mas ninguém escreve a receita do arroz. Eu acho que eu nunca vi uma receita de arroz, mas eu sei fazer, né? Então, o índigo, ele é muito assim. Por quê? Porque esse conhecimento, ele é anterior à escrita, tá? Então, independente da espécie usada, no caso do Egito, né?
a gente está falando, os primeiros registros, ele foi antes dos primeiros registros de escrita do Egito helenístico, datados mais ou menos do segundo, terceiro século depois de Cristo, tá? Então, e aí a gente tem um material, um papiro, ele tem acho que 30 e tantas páginas, também tá no slide. A gente tem a benção da internet hoje, que muita coisa tá registrada digital, né? Muita coisa de museu maravilhoso tá na internet. E esse papiro, ele tá digitalizado. Eu coloquei para vocês no slide, tá? Então, como chama esse papiro? Esse papiro, ele chama Romiensis ou Estocolmo, tá? E ele tem a descrição da colheita e tingimento com o údio, o índigo europeu, Isat Tinctoria, tá? E contém mais de 154 receitas de tingimento e vários outros saberes, tá? Ele tá digitalizado, então tá no slide, tá escrito em grego, e se alguém souber ler grego, conta pra gente tudo que tá escrito, tá? Mas ele tem a receita do údio. Deixa eu ver. Bom, meninos, hoje eu não passei, fiz só 45 minutos de aula, consegui não estourar o tempo. Então eu vou dar uns 15 minutos pra gente trocar. Me manda então as perguntas bonitinhas, já vou ver aqui a da Aline, se eu souber responder, eu já respondo. A minha questão é que o azul pode ser de outra origem, como exemplo que o agrônomo... Ah, entendi, Aline, olha que louca. Tá, entendi, agora eu entendi. Pode, não, pode, mas assim, aqui no caso... Aqui no caso, realmente a gente tá falando normalmente de plantas. Ele tem, sim, várias outras origens, né? O lápis lazuli é um... A gente vai falar na próxima aula também vindo de um molusco, né? Que é o Muricidae, o gênero Muricidae, que ele também faz roxo, tá? Mas aí a gente começa a entender por que às vezes não é... E porque pode ser também, lógico, né? Mas no caso do molusco... ele era até conhecido como roxo real, se fazia mais roxo do que azul, mas dá pra fazer azul também, porque no caso do molusco, ele precisa de 30 mil bichinhos pra fazer 1 grama de pigmento, e aí você entende que era uma coisa pra poucos, né? Então, normalmente, com certeza viria da planta. Tanto que depois na história, no caso desse roxo, que é chamado de roxo real, que era usado por fenícios, bizantinos e tal, as pessoas começaram a fazer pirata, aí ia fazer a mistura de cor. Então, no caso, misturava na época kermes com índigo pra fazer o roxo, né? Que era um roxo falso. Não quer dizer que não era menos bonito, tá? Mas por quê? Por causa da dificuldade. Por conta que eu venho do molusco, que inclusive eu trago esse saber do molusco porque eles estão dentro da mesma classe de corantes, que é o indigoide. Começaram a fazer, então, a pirata por conta disso, da dificuldade, de ser caro, aí quase acabou com os bichinhos tudo, entendeu? Acho que deu, querida Aline? Aí uma outra pessoa aqui, o Leonardo. Leonardo depois me manda, né, Leonardo, no WhatsApp? Ou você quer me mandar agora? Escreve de uma coisa, num coisa só, senão eu me perco, tá? Lelis, encantada com toda a história, quero muito ver o papiro, obrigada pela aula, obrigada a você, querida. Quem tiver mais alguma dúvida, então pode, a gente tem uns 10 minutinhos ainda pro o Instagram não derrubar a live. Mas esse aí do macaco eu não sabia, depois eu vou procurar. Fazer azul. Tem a questão do café lá, né? Aquele café com uma outra... Tá, você manda depois, Leonardo. Me manda. Quem tem mais alguma dúvida, quer fazer alguma observação, fora que eu tenho que aprender a mexer no negócio pra pôr o slide pra vocês verem. Me falem. Por que esses povos... Porque fazer direto... Não, na verdade, Bárbara, o processo do Isat Tinctoria, que é provavelmente que os egípcios usavam,
É a folha toda, que é a concentração de pigmento, não é a extração. É toda a folha que usa, né? Então, um monte de folha. Seca, né? Macerada, seca. E é a folha mesmo. O processo europeu, ele é com toda a folha. Não é a extração. Não é o pozinho azul. Tá? Carola. Você fez um cinza. Cadê? Uma foto de um azul meio cinzentado que eu consegui aqui. Foi uma frutinha que eu achei na trilha. Tá na chapada. Ai, me manda. Me manda. Fiquei com vontade de entender mais a mudança do nome do índigo pra anileira. Tem mais alguma coisa? Pode buscar mais? Eu já vou subir o material e aí você vai ter escrito bonitinho, tá? Tá no slide. E aí nas referências você vai ter todos os livros que eu pesquisei e você consegue estudar mais. Mônica, né? Cheguei pouco, fiquei interessada no slide. Você vai disponibilizar? Laila, sim, no meu site, miyazakiindigo.com/biblioteca, tá o material da semana passada e esse daqui depois eu vou colocar. Bom, Leonardo escreveu: no candomblé, nos ritos tem um pó azul que se chama uadi. E eu pensei ter relação com o índigo. Pesquisei de novo e é de uma árvore. Deve ser uma parente. Eita. Deve ser uma parente da cristã. Pelo nome, pela espécie, eu acho que é. Depois eu vou pesquisar e eu confirmo. Mas deve ser sim, porque não existe só essas plantas que a gente tá falando, né? Eu trago essas plantas porque elas são as que mais têm história. Mas na África, a gente vai chegar na África. Não acredito que eu acho que não nessas aulas. Mas sim, eu acredito que sim, pelo nome científico que você me deu. Depois eu vou dar uma pesquisada. Deixa eu ver se eu acho aqui já, peraí. Antes, tem uns 5 minutos, deixa eu ver. Eu tenho uma relação de plantas índigo aqui, eu já te falo, mas eu acho que sim. Essa é a sua espécie. Cadê? Aqui. Deixa eu... Filuniptera. Nessa minha lista, Leonardo, eu não vi, mas eu pesquiso mais e daí semana que vem você me cobra. Nessa lista que eu já tenho, eu não tem essa aí, eu confundi com uma outra planta. Você falou que é uma árvore, né? Eu conheço uma outra planta que é uma árvore índigo também, mas não é essa, eu achei que fosse, eu confundi o nome científico. Mas eu vou pesquisar e você me cobra semana que vem, pode ser? Aí a gente vê se é uma planta índigo, porque tem milhares de planta índigo, tá bom? Rodrigo, você usa de indigofera também? Sim. Aqui a gente tem tanto a tinctória, que é a europeia, a indiana. Nossa, hoje eu tô muito lerda. A indiana e a sulfruticosa, que é a brasileira, né? E também temos uma da Austrália, mas só como matriz. Tatiana, além dos tecidos, o índigo era usado para pinturas de esculturas e obras de arte. Sim, você veio semana passada, Tati? Na semana passada eu trouxe um registro mais antigo que eu tenho conhecimento, que é em pintura rupestre. 9.000 anos era usada como pintura, né? E não como corante, era pigmento. No slide, na aula da semana passada, que tá no YouTube, Miyazaki Indigo, a gente fala sobre isso. E no slide que tá no miyazakiindigo.com/biblioteca também tem esse dado. Tem as fontes bonitinho, pode baixar lá. Tô ansioso para chegar na África, me antecipou. Tá. Degmar, coloca novamente. Vou pôr, querida. Oi, Júlio. Depois você assiste no YouTube, então, tá bom? Eu vou subir lá. Mais alguma dúvida, meninas? Tem uns 5 minutinhos ainda para dar os 1 hora. Pode mandar.
Isso, querida, vê lá. E o material tá no meu site. Aí você baixa pra acompanhar, tá? Até eu aprender a colocar a imagem e o slide junto. Opa, caiu a luz aqui. Tudo bem? Então, a gente pode se despedir. Oi, querida, obrigada, viu? Aí, liguei. Não, Bárbara, não faz o pó. É assim, vamos lá. Eu acho que eu expliquei isso na aula da Belas Artes ontem. Ai, tô ficando doidinha. Hoje eu tô meio... Vamos lá, rapidinho. Então, existe concentração de pigmento e extração de pigmento. Quando a gente vê o azul em pasta ou em pó, é extração, tá? Eu tirei o pigmento. Quando a gente fala de concentração de pigmento, eu não tô vendo o azul. Então, eu tô vendo ou uma bola macerada, macerou, deixou secando uma bola, ou é a fermentação, né, a compostagem das folhas, que é o processo japonês para fazer sukumo. Eu não tô vendo o azul, é concentração. E aí, como que faz o corante? Como que faz para tingir? Na panela, você vai fazer como se fosse 2 processos em um, vamos dizer assim. Então, na panela, você extrai o pigmento, ao mesmo tempo que você fermenta para tornar ele solúvel em... reduz, né? Fermenta, reduz para tornar solúvel em água para tingir. Então, na África, tradicionalmente na África ali, no processo na Europa, né, por causa da planta, e no Japão se faz assim, você não vê o pigmento, né, você concentrou na folha tudo ali, seja que você deixou toda a folha ficar seca e guardou a folha seca que nem chás, ou se você macerou e fez uma bola e guardou seca ali para fazer uma panela mais tarde, seja se você compostou a folha e fez o sukumo, que é o processo japonês. Então, você não tá vendo o azul. Então, quando você for fazer a panela, você vai ter que fazer 2 processos em um, vamos dizer assim, que eu gosto de falar. Que você vai fazer na panela a extração para tirar o azul, para você tingir, né? E ainda você faz a redução, que é a receita de tingimento, para você conseguir se tornar solúvel e fazer o tingimento da roupa. Mas sempre na panela, nunca na mão de outro. Outra coisa, você veio aqui, você fez o módulo 1, né? Que é o processo mais simples, né? Que é o Mamahazome, né? Que é o tingimento com as folhas direto no tecido. Não, esse é outro processo. Na verdade, eu falo esse processo com toda a planta, né? Seca ou compostada ou fermenta, enfim. Eu já dou ele no módulo módulo 5 ou 6, é mais pro final. É mais difícil, porque é 2 processos em um, né? Então, a pessoa, só em tempo para você entender, para você fazer uma panela de folhas secas, é mais ou menos umas 4 horas de barriga no fogão, né? Então, tem que ficar trocando as panelas, é bem pesado, tá? É um outro processo, é diferente. Tudo bem? Entendeu, querida? Todo mundo também entendeu isso? Deu pra entender? Mieko, querida, quanto tempo? Espero que você esteja bem. Bárbara, você entendeu? Todo mundo entendeu isso que ela perguntou? Beleza. Bom, então é isso, meninos, meninas. Hoje eu fiz uma aula um pouco menor para não ficar cansativo para vocês. E então, a semana que vem, a gente vai continuar na Antiguidade e na Idade Média, assim, aulas mais ou menos de 45 minutos, depois um pouquinho de tirar dúvidas, que eu acho que vai ser melhor, não vai ser menos cansativo. Então, no final, acho que vai ser um pouco mais de 8 aulas, né? Mas tudo bem, né? Eu acho que tudo bem para vocês. E aí, a gente tem mais tempo de tirar dúvida no final da aula e também sem ficar tendo que entrar de novo, tá bom? Então, um beijo. Obrigada, e qualquer coisa, então vocês me mandam mensagens, eu vou colocar no YouTube e o material no site, tá bom? É que foi tão simples, eu não entendo porque eles estão dando um jeito mais difícil. Ah, tá.
Ó, já te respondo. As pessoas fazem daquele outro jeito porque você não consegue azul índigo, aquele azul escuro da calça jeans que a gente tanto gosta, né? Com o processo que você fez aqui. Você conseguiu um azul maravilhoso, lógico, né? Que é incrível, mas não consegue aquele azul índigo, tá bom? É por isso. Então tá, gente, um beijo. Tchau, beijinho.